O Imóveiscast de hoje vai para dentro do cartório. E o que aconteceu a última vez que você foi num cartório? A Kézia virou de Carvalho. E ele perdeu a privacidade dele. Hoje a gente tá com o Vinícius Cotrim, do 15º cartório aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre tudo. Escritura, sobre documento público, diferença do privado, inventário, dação em pagamento. Então você que está ou prestes a comprar um imóvel, ou tem dúvidas sobre isso. E Ou claro, vender, né? Ou vender, claro. E claro, você que é corretor, que segue a gente, que acompanha o nosso conteúdo, a grande maioria que acompanha o Imóveiscast são corretores, são profissionais do mercado, então seja muito bem-vindo, que o nosso bate-papo hoje vai ser sensacional. Vinícius, obrigado por você ter vindo. Um prazer, obrigado a vocês o convite, tô muito feliz de estar aqui hoje. Já era fã de vocês, acompanhava lá no Instagram, via o Casal de Carvalho, e hoje estar aqui com vocês é realmente muito especial para mim. Ó, isso é verdade, vou contar, pode contar? Pode contar. Quando a gente conheceu o Vinícius, a gente estava assinando uma escritura e ele foi através da nossa advogada, que tem podcast com ela também. Então, ele foi através da nossa advogada e aí quando ele chegou lá, ele falou, nossa, o Casal de Carvalho. Tomei um susto quando vi vocês assim. Mas eles existem. E eles vendem, eles não só aparecem lá. Tá vendo? E aí, no mesmo dia, a gente já falou, não, peraí, vem cá, você vai gravar com a gente precisa de explicações nessa área aí. E aí, hoje, obrigada mais uma vez, estamos aqui com o Vinícius para tirar as dúvidas de vocês. E sempre que a gente começa, Vinícius, acho que você já assistiu algum Sim. Imóveiscast, a gente pergunta sobre o convidado. Então, quero saber um pouquinho da tua história aí, principalmente como que o Vinícius entrou ali dentro do seu mercado e, claro, dentro do cartório, como que você acabou entrando no mercado imobiliário. A gente até fez uma conversa prévia aqui, você falou, não, é o que eu mais faço, sem dúvida nenhuma. Então a gente queria entender como o Vinícius chegou onde está hoje. Bom, então, eu vou começar do começo, né? Sou Vinícius Cotrim, sou tabelião substituto do 15º ofício, o cartório fica aqui na Barra da Tijuca, tem no centro da cidade também. Comecei a trabalhar em cartório com 19 anos, em 2014, e comecei como auxiliar de cartório, né? E depois virei escrevente, né? Fui crescendo lá dentro, virei escrevente e depois virei tabelião substituto. E conheci vários corretores, né, no mercado e comecei a passar um pouco de credibilidade para eles, né? E fui captando mais clientes, fazendo mais escrituras e comecei a atender corretor, advogado, construtor. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória no cartório. São 8 anos, então, 8 anos. de cartório. Já viu 8 anos. bastante coisa, Já né? vi bastante A coisa. gente só tá pegando gente... Que tem resposta. Construtor é só dono, diretor. O pessoal de mercado é 8, 5 para cima. O mais novo tem 5 aninhos de profissão. Eu sempre gosto de dar uma pincelada, assim, no começo. Você falou de 8 anos de trajetória, né? Então, eu sempre gosto de começar, assim, com 2 comparativos, digamos assim. O Vinícius lá atrás, quando começou, como é que ele via o mercado. Aí talvez você não tenha começado, de fato, no mercado imobiliário, mas foi vendo as coisas caminharem, né? Sim. E aí, essa visão do hoje. E o mercado em si, você vê alguma diferença? Porque, assim, para você, por exemplo, passa no momento, de fato, de escriturar e etc, né? Você tem alguma diferença que você nota quanto ao tipo de consumo, digamos assim, do mercado? Quando eu comecei, eu fazia muito mais apartamento e de, no máximo, 2 quartos. Hoje em dia, o que está em alta é casa, Enfim, como é que era o Vinícius quando começou e hoje? E o mercado quando o Vinícius começou e hoje? Então, eu comecei em 2014. Lá eu acho que o pessoal falava muito que estava na época do boom imobiliário, né? Que o mercado estava crescendo 13 bastante. ali, né? 13, 14. Comecei na época do boom, né? E naquela época tinha muito imóvel em construção aqui na Barra, Recreio, né? Então, era um mercado que saía toda hora imóvel, toda hora tinha muita venda, né? E hoje em dia a gente já não vê tanto aqui assim na Barra do Recreio, né? Já tem muita construção já, né? É mais... O que a gente chama de avulso. Isso né? aí, de avulso. Então, hoje o que bomba mesmo no mercado, que eu vejo, né, pelo menos, é muito avulso.
Claro que ainda tem muita construção, mas o mercado que eu vejo mais a bomba é avulso. O mercado teve um momento ali que foi o momento dos distratos, né? Sim. Aquela parte ali, Sim. até por causa da economia do país também, que teve aquele momento ali que superfaturou os preços, preço alto, e aí lá em cima deu aquele boom. O pessoal gosta de falar de boom, né? Boom. Deu aquele boom ali e automaticamente muitas construtoras, a gente até costuma falar isso, né? As construtoras que continuaram foram construtoras que tinham saúde financeira, tinham empresas de fora que seguraram a onda ali e conseguiram. Muitas construtoras não resistiram a esse período realmente, né? E aí eu acho que cada vez mais o consumidor também foi começando a entender que, peraí, como é que funciona uma operação de planta? Eu passei por isso. Eu compro, eu vou receber lá na frente, é planejado, é diferente daquela operação que eu vou comprar agora, já vou morar no meu imóvel. Sim. Se for um investimento, eu já vou receber a locação imediatamente. Então, acho que as pessoas ficaram mais atentas para isso também, né? Antes da gente entrar no Technicase, vou pedir para você lembrar isso. Eu não tinha nem conversado com o Vinícius, ó. Vou pedir para você lembrar aí desses 8 anos, alguns casos curiosos, assim, aqueles que marcam a carreira da gente, sabe? Sim, Aquele que a cadeira voou. Você tem curiosidades para contar pra gente? Então, tem tava até pensando, vim pra cá, eu tava pensando nisso, eu imaginei que ela fosse fazer essa pergunta. Eu passei por há pouco tempo, né, de um divórcio, era um divórcio eletrônico, foi feito por videoconferência, e a advogada, né, que era minha cliente, ela falou, Vinícius, eles não estão muito bem, muito legal e tal, e eles querem fazer por videoconferência porque eles não querem se encontrar. Eu falei, tá bom, tudo bem, não tem problema. Aí a gente abriu lá o certificado digital para eles e tal, e aí fizemos o divórcio online, né? E o divórcio, a escritura eletrônica, a videoconferência, ela fica gravada e vai para a corregedoria. Então, antes de começar a gravar, eu falei, eu expliquei, a gente vai fazer o divórcio de vocês hoje e tal, e esse vídeo vai ficar gravado para a corregedoria. Aí eles, tudo bem. Eles não queriam um deles não queria nem aparecer no vídeo, porque tem que aparecer. Tem que aparecer o rosto dos dois. E eles não estavam querendo aparecer e tal. Tudo bem. Aí comecei a ler o divórcio. Daqui a pouco eles começaram a brigar, discutir, um xingar o outro. E o vídeo sendo gravado pra corregedoria. E a advogada, coitada, ela ficou, minha amiga, né? Ela ficou meio sem graça assim. Eu falei, não, relaxa, tá tudo bem e tal. Sei que a briga foi feia. Tá tudo bem, o pessoal da corregedoria vai se divertir. Vai se divertir. A briga foi feia, mas no final foi tudo certo. Então, esse foi um caso que eu passei que foi um pouco curioso. Foi diferente. Foi diferente. Essa a gente nunca passou, né? De casal discutindo assim. Acho que graças discutindo não, né? Pelo menos não na frente. Não na nossa frente, pelo menos, né? Eu lembro que quando eu comecei numa empresa de lançamento. Sim. Então, a gente trabalhava muito baseado no que o jurídico da empresa validava ali, né? Sim. E no que o do jurídico das construtoras traziam pra gente. Então, o nosso trabalho era basicamente até aquele ponto ali, e dali pra frente quase que a gente não entrava. E aí, quando eu saí, né? Antes até de casal, cara, um mundo se abre, assim, né? Que você fala, caraca, é assim que funciona, existe uma vida além da sala do jurídico. Da mesa de negociação. Da mesa de negociação. Eu queria começar o nosso bate-papo assim. Você consegue dar uma clareada de tudo de todas as etapas e o que é possível fazer em cartório? Vou até começar o seguinte. Qual é a diferença entre fazer em cartório e fazer um documento particular e quais as etapas desse compra e venda que o cartório pode atuar ali dentro da operação da compra e venda de imóvel? Então, vamos lá. Muita gente me pergunta sobre isso, né? Vinícius, comprei imóvel, mas quero fazer um contrato particular, né? Um chamado contrato de gaveta, né? E aí eu falo, contrato de gaveta é um contrato que você não tem segurança jurídica, você não é feito em cartório, não é um documento público, né? Uma escritura pública feita em cartório, você tem toda a segurança. Lá na frente, amanhã, depois, se você quiser saber quem foi que comprou o imóvel, quem foi que vendeu, você tira pelo nome, CPF, a certidão do 5º e 6º, para finalidade que é busca de bens, né? Você sabe quem comprou o imóvel, você vai conseguir registrar no RGI. Você faz um documento particular, você vai reconhecer firma, o documento não vai ter valor. Às vezes você compra de um particular, e aí a pessoa que você comprou, o vendedor, no caso, faleceu. Você tá frito, você vai ter que fazer o inventário dessa pessoa para poder regularizar e depois passar pro teu nome. Frito, entre aspas, que não é difícil, né? Mas você vai gastar mais dinheiro, né? Do que o certo de você gastar. Então, lá no início da operação, quero comprar o imóvel da Kézia.
a gente normalmente assina um instrumento particular Sim, ali. sim. Esse instrumento, ele também pode ser público. É isso que você está dizendo. Então, o instrumento particular não, o sinal que você fala. Isso, o instrumento de sinal. Não, o sinal não. O sinal reconhece firma, por isso que ele não paga o valor cheio. Você paga assim só uma parte. Tá bom. E aí, pra quê? Se uma parte desistir, ela vai perder Isso. ela vai perder o dinheiro, e se o vendedor desistir, ele vai ter que devolver o valor e o dobro da quantia que foi paga. Então, ele não assegura ainda, né? Porque você vai fazer a escritura logo depois. Isso. Mas é só para poder firmar o compromisso de venda. Isso. Não, e é Entendeu? perfeita essa resposta, porque acho que foi exatamente por isso que você colocou também, né? Porque quem assiste a gente pode ficar com essa dúvida, né? De falar, Sim. opa, mas e aí o compra e venda, né? Como a gente chama no mercado. Sinal, compra e venda, tem alguns nomes, né? Uhum. O compra e venda é uma operação inicial, como você falou, né? Que normalmente não envolve um valor muito alto. É de Sim. fato o sinal Sinal, para sim. você segurar a venda. É um E que- compromisso realmente que uma parte está se comprometendo a comprar e a outra se comprometendo a vender. Perfeito. E que em um curto período de tempo, independente de ser uma operação à vista ou financiada, ela é substituída pelo contrato, de fato, né? Pela escritura Aí pública. pode ser a escritura ou o contrato do Isso banco, aí. dependendo de como Isso aí, vai se for seguir, né? financiamento. Perfeito. Exatamente. Beleza. Então, acho que a gente esclareceu aqui. Essa escritura é um documento confeccionado pelo cartório e a gente pega esse documento e leva para registro no RGI. Isso, Correto? perfeito. Qual é a diferença do registro, então, para escritura? Eu acho que eu já respondi a pergunta, né? Mas dá essa entendi. diferençazinha entre um e o outro. Bom, então, é porque o registro é um ato contínuo da escritura, né? Então, quando você tem uma operação de compra e venda, são diversos passos. Diversos não, são 4 passos, né? Que eu costumo dizer. Tirar as Vambora. certidões do vendedor, né? Processar o imposto, o ITBI, e depois fazer a escritura, que é o terceiro e penúltimo passo. O cara fez a escritura. Ele é o dono do imóvel? Ele é e não é. Por quê? Ele tem a Ainda não escritura, registrou. mas ele não registrou. Então, só é dono quem registra. Eu dou muito exemplo de quando você compra um carro, né? Quando você compra um carro, você compra em qualquer concessionária. Mas você só registra no Detran. Sim. Com o imóvel é mais ou menos parecido, né? Você não tem um prazo para fazer, mas é bom você não deixar de fazer, porque você ainda não é o proprietário legítimo ainda gravado na matrícula do imóvel. Perfeito. Era essa a pergunta. E aí, vamos lá. A gente chegou no básico aqui. Vamos repetir os 4 passos só para... Vamos. Primeiro eu tiro a certidão. Certidão dos vendedores e do imóvel. A gente falou sobre isso no Imóveis Cash do Da jurídico. Anelisa e Mas do eu acho que vale a financiamento pena também. a gente retomar aqui. As certidões, elas servem para ter certeza que tanto o imóvel quanto o vendedor podem vender aquele bem e que não recaia nada sobre o comprador no futuro. Para que o comprador não tenha nenhuma dor de cabeça no futuro, né? Você vai tirar as certidões do imóvel para saber se o imóvel não tem nenhuma dívida e do vendedor também, dos vendedores, né? Se for o caso. Perfeito. Depois que eu tirei as certidões limpinhas, tudo bonitinho, eu processo o ITBI. Aí processa o ITBI, que é o imposto de transmissão, né? Para poder fazer a compra e venda. Pagou o ITBI, com as certidões em mãos, com o ITBI pago, a gente consegue passar para fazer a escritura. Aí o escrevente, no caso eu, né? Quem precisar, é só me procurar. Para poder fazer a escritura. E depois que fizer a escritura, vai ser levado ao RGI para poder fazer o registro no nome do comprador. Perfeito. Sou corretor. Última pergunta. Pode Prometo que ficar eu à paro vontade. essa sequência. Sou corretor, trabalho há algum tempo, tenho a possibilidade de começar a trabalhar um imóvel que alguém me indicou, sabe que eu sou corretor, eu já tenho meu CRES, eu estou regularizado. Eu tenho como fazer isso com segurança direto com o cartório? A pergunta já se responde, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou trazer para minha realidade. Na época, a gente tinha um receio danado realmente dessa operação. Ah, não, mas eu nunca fiz, eu não sei como é que faz, eu não sei iniciar esse processo. E a gente trabalha numa força muito grande dentro do Imóveis Cash para corretores exatamente de impulsionar a carreira dessas pessoas. Sim, claro. Então, o que é uma pergunta... Já maldando a resposta, que é exatamente essa. Você não precisa ter medo de fazer. O Vinícius aqui, ou qualquer outro que venha a substituí-lo para fazer essa escritura, ele vai pedir os documentos, você já tirou as certidões ali, já está com tudo isso, entrega para ele vai confeccionar a escritura, vão marcar até dentro do próprio cartório. Seguro é a operação feita diretamente ali, uma escritura que é definitiva, o próprio nome já diz, né, que transfere a propriedade de um para o outro.
É isso mesmo? É isso mesmo, então. Quando o corretor ele está começando, né, não tem muita experiência no mercado e ele tem bastante dúvida em relação a isso, não precisa ter dúvida, porque o escrevente, o tabelião, ele está apto a lhe ajudar nessa questão, né? Então, a gente vive isso todo dia. Então, nós mesmos que pedimos as certidões, até se o cliente mesmo pedir, ele entregar, a gente analisa tudo, confere tudo, para poder deixar a escritura limpa, tudo certo, não ter nenhuma dor de cabeça para ambas as partes, nem para o vendedor e nem para o comprador. Perfeito. A certidão também é algo super simples, né? De ser pedido, assim, analisado é um pouquinho mais crítico, sim. dependendo do que aparecer nas certidões, Claro. né? Mas a solicitação mesmo é algo simples, né? Simples. Simples, rápido, eletrônico, Sim. né? Tudo. Hoje em dia, pelo menos, não sei como é que era no passado. Mas hoje em dia é simples. Hoje em dia é simples, antes era terrível. Hoje, para você tirar uma certidão que sai na internet em 10 segundos, demorava uma semana para sair a certidão. É. Tem certidão que sai Então, na hora. ir lá no É bem centro, fácil. bater. Lá no centro, tem que bater, tá tudo cartãozinho. certinho, não pode estar nome errado, senão É. se errar, já era. Inclusive, em falar em nome errado, queria chegar aí. Quando a gente encaminha, né, depois da venda, escritura, etc., tudo bonitinho, ou o contrato do banco, né, segue para cartório para fazer o registro. Certo. E aí, muito por alto, aí talvez você possa explicar melhor, mas muito por alto a gente tem uma fase de análise, que é onde podem gerar as pendências, por isso que eu falei do nome, Sim. que é onde podem gerar as tais temidas pendências, e depois disso vem de fato o registro que sai ali liberado, né, para quando é banco, voltar para o banco e seguir com o pagamento, ou quando é um processo à vista, a escritura feita, devolve-se para o comprador e tudo certo. Queria que você explicasse um pouquinho, então, numa operação de compra e venda, né, como é que acontece essa fase de análise e registro, e, de fato, o que pode gerar uma pendência. A gente recebe muito essas dúvidas, assim, sim. né? Eu sei que são O que é a N pendência? respostas, mas queria escutar um pouquinho de você. Bom, então, quando a gente realiza uma escritura de compra e venda, né, eu costumo dizer que são 3 etapas de conferência, né? Começa por mim, pelo tabelião, né? Ou pelo tabelião que for lavrar, é claro. E dentro do cartório, existe uma conferência, um setor de conferência, que a gente chama de pré-exame do RGI. Perfeito. Esse setor confere toda a documentação de ambas as partes, do vendedor, do comprador, do imóvel, para saber se está tudo certinho. Às vezes pode passar uma letra despercebida, entendeu? Vinícius, se eu botar sem o S, vai cair em exigência e vai registrar. E vai demorar para o comprador receber a escritura dele registrada. Então, a gente tem esses 3 exames aí, né? Que é do escrevente, né? Da conferência, do cartório e depois no RGI. Então, o que a gente faz? A gente sempre analisa bem a documentação pelo cartório para poder ver se está tudo certinho antes de já chegar no RGI. Para quê? Para que não tenha exigência. Às vezes o vendedor vendeu por FGTS, um exemplo. O banco só paga quando ele entregar a escritura pronta e registrada na matrícula do imóvel ao banco. Então, vamos supor, chega lá no RGI e cai em uma exigência, demora esse processo. Então, atrasa a vida de todo mundo. Atrasa a vida do vendedor, às vezes atrasa a vida do corretor. Então, é importante você ter essa segurança jurídica de fazer essa análise e entender o documento, né? O que você está fazendo ali. E sobre as pendências mais comuns, assim, o que eu já vi mais dentro do mercado imobiliário, ou é o tal do erro de digitação ou de confecção, que você deu até o exemplo, né, de uma letra. Eu já vi acontecer de número de CEP, saiu um número faltando, pendenciou. E muitas vezes também é algum documento que o cartório pode trazer a mais, né? Então, pedir a mais. Acho que fica um pouco mais adequado. Por exemplo, o ITBI já tem que estar pago, vocês precisam ter a quitação. Fala um pouquinho pra gente desse universo de documentos, assim, o que de fato pode gerar ou não uma pendência, né? E as mais comuns, talvez, né? Os erros mais comuns pra gente ficar mais ligado com isso. A gente é assistido por corretor, né? Então, para ele já claro. ganhar um pouquinho de vivência. Sim, então, vamos lá. É muito importante você estar com a escritura toda ok, sem erro nenhum, e juntar a documentação necessária para poder dar entrada no RGI, né? A indispensável é o ITBI, que é a certidão de pagamento do imposto, né? Quando o cliente paga o ITBI, vai gerar uma certidão 2 dias depois de pago. Então, é indispensável que leve isso ao RGI. A guia de comunicação, que muita gente me pergunta, Vinícius, comprei meu imóvel, como é que eu faço para poder trocar lá o IPTU? Então, tem que ter essa guia de comunicação de alteração de titularidade do IPTU. E aí, quem estiver fazendo o registro vai juntar lá, vai juntar esse TBI, a guia de comunicação, vai levar no RGI para poder não ter erro nenhum, tá? Quando é financiamento, são mais documentos que eles pedem, né? Então, eu não tenho aqui de cabeça agora, mas... Não tem problema. São só exemplos Sim. dos mais comuns para
A gente sabe que é um monte Claro. de coisa. E eu já vi escritura, eu já vi cair em exigência até porque tava faltando o bairro no endereço do comprador ou do vendedor. Então ele botou assim, Avenida Lúcio Costa, um exemplo, mas não tinha o bairro. O RGI fez a exigência disso. Então aí trava a operação, porque você tem que ir lá, buscar a escritura, cumprir a exigência para depois registrar. Então é muito importante que vá com tudo ok, tudo certo já pro RGI. E aí vou fazer um pouquinho do papel, principalmente do corretor novo. Eu sei a resposta, mas mandei para vocês registrarem, caiu em pendência. Tudo dá para resolver ou preciso me desesperar? Tudo dá para resolver. Depende do que for a exigência, mas 90% dá para resolver. Não. Por exemplo, ITBI, vamos lá. Você deu esse exemplo aí. Como é que eu resolvo uma pendência de ITBI? Vou ter que fazer o quê para conseguir te prover a guia, enfim, o que que... Então, esse é um exemplo muito comum que muita gente esquece às vezes da entrada. Por exemplo, ITBI não saiu, a pessoa que fez o registro não registrou. O corretor novo, um exemplo. Você tem como tirar isso pelo site da prefeitura. Você entra no site da prefeitura, você joga lá a inscrição do IPTU, né? E o CPF do comprador. Você vai ter acesso à guia de TBI, você vai imprimir a certidão e a autenticidade, vai juntar na escritura e vai levar no RGI. Então não tem por que ter medo, não é um bicho de 7 cabeças, é um processo que você tem que ter atenção, porque documento a gente está falando da vida ali do cliente, né? Ele está adquirindo um bem, um patrimônio, né? Um histórico. Então é importante que você tenha bastante atenção quando você estiver realizando esse processo para que você não tenha nenhum tipo de erro e nenhuma dor de cabeça até para o seu cliente, porque fica chato você entregar para o seu cliente um serviço faltando alguma coisa. Né? Sem dúvida. Então, tem que fazer o check direitinho, né? Você quer falar ou posso continuar? Pode continuar, vamos embora. Vou continuar nessa pegada, então a gente já estava até trocando um pouco de coisas que acontecem muito, né? Sim. Algo extremamente comum no mercado é inventário. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente escuta muito de cliente assim, não, mas eu vou começar um processo de inventário, vai demorar 10, 20 anos. A gente escuta muito isso. A gente sabe que tem inventários e inventários, Sim, né? claro. Tem várias coisas envolvidas. Mas existe uma... Você deve até escutar mais isso que a gente. Existe uma mística, digamos assim, de que todo inventário é muito demorado, de que todo inventário dá muita dor de cabeça. Qual é a realidade para quem tem um imóvel ou quer comprar um imóvel que está sendo um alvo de inventário? É seguro, não é? E para quem precisa fazer um inventário e quer vender o seu imóvel? Bom, então, vamos lá. Esse é um assunto que eu gosto particularmente de falar, né? Inventário. O inventário, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. O inventário, é claro, o inventário para ser feito em cartório, ele não pode ter litígio. Então tem que estar tudo consensual entre a família, né? Entre ameiros, herdeiros e tudo mais. Explica o termo técnico pra gente. Você já falou um pouquinho de litígio, aí você falou de meieiros. Explica o que é, porque eu não sei se todo mundo conhece os termos, né? Então, meieiro é a esposa do falecido, no caso, Tá né? bom. Então, e os herdeiros são os filhos. Pode ser até... se não tiver filho, pode ser o bem, porque ele bem desce, né? Se ele não desce, ele sobe. Então, pode ser até os próprios pais. Às vezes ele não tem filho falecido, enfim. Então, o inventário não é uma coisa difícil. Às vezes o corretor me procura, Vinícius, estou querendo vender esse imóvel, mas tem um inventário para fazer. Estou desesperado. Fica calmo, que a gente vai resolver. Porque antigamente o inventário só podia fazer na justiça, né? Sim. Se não me engano, acho que 2007 para cá, passou a poder fazer em cartório. Então, extrajudicial, né, que a gente chama. Inventário tem 2 tipos, judicial e extrajudicial. O extrajudicial é com a gente lá no cartório. Então, uma coisa simples de resolver. O inventário, se tiver tudo redondo, tudo certinho, com as certidões, se o falecido não tiver dívida fiscal, a gente faz o inventário em 7, 8 dias. Eu fiz um inventário recentemente, era de um casal. O marido e a mulher faleceram, né, e tinham 2 filhos. E fiz um inventário, a corretora me procurou para fazer, né? O inventário dos 2, do marido e da esposa, e eles não tinham, os herdeiros não tinham feito nada, ainda para poder regularizar. Aí eu falei, tá bom, me procura, vem aqui, eu vou passar o orçamento, a gente passa o orçamento, a família aprovando, a gente toca para poder fazer o inventário. E eu fiz o inventário 10 dias, o imóvel aqui na Barra, tá? E 10 dias depois, a escritura ficou pronta, ele foi levado ao RGI, o imóvel foi registrado os 2 inventários, sem dor de cabeça nenhuma, ou seja, apto e regularizado para poder fazer a venda. 10 dias. Em 10 dias.
É claro, Não, se tiver tudo É certinho. claro, não Sim, tem. sim. Não, e se você for pensar direitinho, um procedimento de emissão de certidão já é Demora quase uma isso. semana, exatamente. Sim. Então, assim, tudo bem. Vamos lembrar que a gente está falando de um imóvel em inventário, né? Mas, assim, se E que pensar nesse caso é um inventário com toda a situação regular ali, né? Sim, que pode sim, acontecer ou mas não. você pensar que resolver isso, nem que seja um mês depois, né, já é muito menos do que aquela ideia de que vai demorar 5 anos, 10 anos e que até sair esquece, nem vou olhar para isso. Acho que isso é bom para quem está assistindo a gente, tanto quem é proprietário e tem essa dúvida, né, tanto o corretor, claro, que tem ali essa possibilidade de venda e às vezes não tá nem olhando para ela, Sim. sendo algo simples de resolver. O que como comprador, claro, o corretor ele tá também junto com essa parte, né? Que ele fica entre as duas, mas Sim. eu comprador, o que eu preciso saber para comprar um imóvel que é alvo de um inventário? Vou te dar um exemplo do que tá na minha cabeça numa operação simples. Quando a gente faz a venda de um imóvel, antes de passar para um segundo passo de reforço de sinal, de contrato, etc., a gente tira certidões, que você Certo. citou no início, Sim, né? sim. Do vendedor e do imóvel. Para eu fazer uma operação segura, tendo um inventário no meio, primeiro a parte do comprador. O que eu preciso? Tem algum documento, algum prazo que eu preciso esperar? Amarrar isso em escritura? Como que eu faço essa operação segura? Bom, então, para o comprador é o seguinte, primeiro passo, quando você vai fazer a venda, o corretor vai fazer a venda, a gente faz uma auditoria inicial, né? Puxa aquelas certidões gratuitas para saber se está tudo certinho, o nome da pessoa, porque o falecido não pode ter dívida fiscal, nem dívida na Receita Federal. Então a gente tira essa certidão, né? E aí a gente vê se está certinho ali. Esse é o primeiro passo que eu costumo dizer assim, ó, essa certidão é a primeira indispensável, não pode ter nenhum problema. Se saiu ali negativo, perfeito. CND e CNDT, são essas duas? Tá bom. Então a gente já vê ele que tá apto de fazer, entendeu? E aí depois aí vai fazer aquele sinal e aí nós vamos tirar as certidões pagas, né? Vamos ver se tá tudo certinho com o falecido, se não teve nenhuma dívida fiscal. E tem que ver também se ele não teve nenhum tipo de testamento, né? Porque muita gente não sabe, antigamente tendo testamento não podia fazer em cartório extrajudicial. Agora pode. É claro, desde que tenha autorização do juiz também. Então, a gente vai puxar essas certidões, vendo que essas certidões estão todas limpas, o comprador pode ficar tranquilo que o inventário vai seguir. A família está disposta a assinar, não tem litígio entre eles, está tudo consensual. Então, é importante ter essa primeira conversa, né, com a família e com o comprador também. Claro. Então, se tiver tudo certo, pode seguir, o comprador pode ficar tranquilo que vai ser uma operação normal. Mas Deixa só eu emendar rapidinho. No caso do vendedor, é claro que os documentos são os mesmos porque ele está provendo. Mas o que você indica? De fato, já tirar uma CND e a CNDT antes, já entender qual é a situação, regularizar, qual o caminho que um vendedor que precisa inventariar pode seguir para já chegar nesse passo de maneira confortável. Então, fazer essa auditoria inicial, né, dessas certidões gratuitas, da CND e CNDT. Antes mesmo de ter uma possível venda. Antes mesmo. Justiça Federal também é importante, né? Ver como é que tá a situação do imóvel, IPTU, bombeiro, para ver se não tem nenhuma dívida, para entregar o imóvel certinho já para o comprador. Então, antes de rodar o sinal, já fazer esse levantamento antes de qualquer início para venda, né, para a operação da venda. Então, já faz esse levantamento para saber se está certinho. Aí o testamento só vai saber se quando for pagar as certidões mesmo, entendeu? Tá bom. É isso. Não, o que eu ia perguntar e essas certidões eu tiro do falecido e dos novos proprietários também? É uma dúvida que surgiu mesmo agora aqui. Não, as certidões do inventário é do falecido e dos herdeiros e meieira, né? Interdições tutelas, para saber se não tem nenhuma falência, se não tem nenhuma indisponibilidade no nome deles. Sim, porque aí, de alguma forma, você tem o que vai receber também. Né? Ainda tem isso, né? Porque nesse caso de operação de venda, ainda vai ter que tirar de qualquer maneira para poder fazer a venda para os novos compradores, entendeu? Então, na verdade, você tem ali que tirar tanto do falecido por causa do inventário, mas da venda também. Sei. Exatamente. E, então tá, a gente já falou de inventário. Eu tenho, mas... Então vai embora. Um gato, não tem problema. Outras duas coisas que a gente escuta muito é doação. Então, por exemplo, a gente teve um caso há 3, 4 meses, mais ou menos. E, a mãe comprou, na verdade, um imóvel para dar para a filha de 14 anos. Sim. E ela queria colocar direto no nome da filha, que não pode, né? Porque a filha não tem como comprovar receita. E aí, a não ser que ela receba uma doação ou do valor ou do imóvel, ela não tem como colocar isso no imposto de renda futuramente, ia dar problema. Então, queria entender um pouquinho assim, são perguntas comuns no nosso mercado. A questão da doação, o que pode, o que não pode, como é que faz, enfim.
E aí depois, não sei se você quer já explicar o nosso e eu falo o próximo depois, mas eu queria falar um pouquinho também de usos e frutos. Sim. Que também é muito corriqueiro dentro do mercado, né? Principalmente quando as pessoas já começam ali a ter um plano de vou colocar isso no nome de outra pessoa e etc. Surgem muitas dúvidas do usufrutos. Então, se você conseguir explanar os dois pra gente, acho que é uma boa também. Claro, então, vamos lá. Lá a gente também faz muita doação, né? E a doação ela pode ser pura e simples, quando normalmente faz de pai para filho, né? Quando o pai doa plena propriedade do imóvel para o filho. E tem os casos também que o pai doa a nua propriedade e reserva usufruto para si. Perfeito. O que é isso? O imóvel é do filho, mas em vida o pai tem o direito de usar e fruir do imóvel. Então, esse é um caso muito comum, né, que a gente tem no cartório. E muita gente não sabe, às vezes o corretor vê isso também, né? Tem uma doação lá com reserva, tá difícil. Fica tranquilo também. Por quê? Se o filho tem o usufruto e o pai tá vivo, normalmente as pessoas fazem isso para fugir do inventário, né? Para não ter que fazer o inventário. Então, quando tem essa doação com reserva de usufruto e o filho quer vender esse imóvel e o pai está vivo ainda, o que a gente faz? O pai renuncia o usufruto em favor do filho. E o filho que tinha a propriedade passa a ter a plena propriedade do imóvel para poder vender para um terceiro. Então, isso é um caso muito comum. Eu fiz até essas 2 operações recentemente, até com a Anelisa, né? E... Alô, Anelisa. Que era mais ou menos assim. Então, eles tinham usufruto, né? Os filhos, e eles renunciaram em favor dos pais, para os pais poderem ter os pais renunciaram em favor dos filhos, para os filhos terem a plena propriedade e poder fazer a venda desse imóvel. É uma operação também conjunta, pode fazer tudo junto. Renúncia de usufruto e a compra e venda, tudo no mesmo ato. Era isso que eu ia perguntar. É rápido, não é algo que demora? Nada. Que você faz tudo no mesmo ato? Faz tudo no mesmo ato. Eu fiz agora por videoconferência, fiz de manhã, fiz 9h30 com a mãe, a escritura por videoconferência, e 10h30 fiz a compra e venda. Fiz uma escritura híbrida, né, em que os filhos passaram a ter a plena propriedade e venderam para um terceiro. E o uso e fruto, ele não necessariamente está relacionado a uma doação. Pode ser uma compra. Eu estou comprando esse imóvel e já coloco ele em uso e fruto do meu pai, por exemplo, até o falecimento. Muita gente faz isso também. Não tem o imóvel ainda, ela está comprando. Aí faz a escritura de compra e venda da nova propriedade com instituição de usufruto onerosa. Nesse caso, não se paga ITD, paga ITBI. Então, esse é um caso muito, muito comum que acontece também. Ótimo. Uma coisa que eu sinto, assim, que muitas pessoas têm em questão do usufruto é a insegurança, vou falar bem como a gente sente, assim, né? É a insegurança de, em algum momento, alguém poder vender o imóvel. Achei muito legal quando você começou falando que, para destituir, digamos assim, né, o usufruto, a pessoa precisa estar de acordo, quem tem o direito ao uso, porque a gente acaba enfrentando muito isso, acaba encontrando muito isso no mercado. Ah, mas e se eu colocar no nome de tal pessoa e aí um dia ele quiser, e como é que eu vou ficar? Então, qual é a segurança... De novo, eu tô fazendo muito papel de quem tá assistindo, Sim, assim, claro. né? Mas qual é a segurança de quem faz esse tipo de operação? Existe qualquer possibilidade de eu ter algo em usufruto no meu nome e alguém poder vender e eu não ser informada ou não precisar assinar algo? Como é que funciona para passar um pouco mais de segurança para quem tem dúvida? Então, vamos lá. Voltando àquele assunto de ter importância de registrar na matrícula do imóvel a escritura, né? Então, quando você tem registrado lá na matrícula, vai estar gravado lá que a pessoa, normalmente o filho, vou dar o exemplo do pai do filho, né? Perfeito. O pai tem usufruto e o filho tem a nova propriedade. Aí vamos supor, às vezes o pai tem, sei lá, medo, vai que meu filho vende um imóvel e tem gravado usufruto para mim. Não tem como ele fazer isso, pode ficar tranquilo que não tem como. Para ele poder fazer essa venda, o filho fazer a venda, só tem 2 maneiras. Ou com falecimento do pai, que a gente chama de extinção de usufruto, tá? Ou o pai renunciando em vida para o filho, que foi esse exemplo que eu dei agora. Que aí ele passa a ter a plena propriedade para vender. Enquanto isso, o usufruto gravado na matrícula, o filho não consegue fazer nada com o imóvel. Nada. Nós atendemos 3 irmãos, pra gente só falar, acho que, bom, pra mim é a última do usufruto, não sei você, né? Pra gente mudar de assunto. Tem mais um? Então tá bom. A gente atendeu 3 irmãos que os pais compraram um imóvel há, sei lá, 20 anos atrás, acho que era, né? E aí, na época, já colocaram no nome dos filhos e das noras, né? São 3 irmãos e as esposas. E ficaram em usufruto. Então, quando os 2 vieram a falecer, eles nos procuraram para colocar o apartamento à venda. A gente até vendeu, deu tudo certo. Mas eles nos procuraram para isso. Sim. E aí, no momento que um dos filhos me procurou, ele perguntou: o que eu faço em questão de usufruto?
Como é que eu tiro para vir pro meu nome poder vender? Qual é a operação que eu preciso fazer para deixar esse imóvel livre e desimpedido para venda? Assim, como que acontece isso? Então, você falou que o pai doou pro filho, doou com reserva de usufruto? Ele comprou e aí ele colocou no nome dos 3 filhos com as noras, mas eles tinham direito de usufruir do bem. Os pais, né? Isso. Sim. Então, essa é a operação que eu falei, de fazer a renúncia. Os filhos tinham a nua propriedade do imóvel, porque o imóvel consolida-se pela plena propriedade, né? Que a gente chama. E a plena propriedade é o seguinte, a metade é usufruto e a outra metade é a nua propriedade. Então, para a pessoa poder vender algum imóvel, ela tem que ter a plena propriedade desse imóvel. Então, nesse caso, os pais tinham que renunciar ao usufruto para os filhos em vida, para os filhos poderem fazer a venda para uma outra pessoa. Caso foi falecimento. Eles venderam depois do falecimento. Quando um dos 2 que ainda estava vivo veio a falecer, eles nos procuraram e falaram, agora a gente quer vender. Então, assim, qual o passo para quem passar por isso? Qual o passo para deixar o imóvel de fato pronto para venda? Eu tiro de usufruto antes, que acho que você falou que é a extinção, né? É, a extinção. Isso. Como que eu procedo isso? Eu procuro cartório, eu levo que documento? Como é que funciona essa parte? Então, ele tem que pegar o óbito, né, do falecido. Tem que ver também o ano em que foi feita a doação. Tá. Porque antigamente você pagava-se a metade do imposto. Hoje em dia, se você faz uma operação dessa nos dias de hoje, você faz e paga o inteiro já do imóvel. Antigamente pagava-se a metade. Então tem que ver direitinho o ano do... Você não tem que pagar a outra metade. Você não tem que pagar a outra metade, entendeu? Porque senão você vai deixar de pagar o ITD ou vai pagar em dobro. Então tem que olhar essa questão direitinho, que você vai pegar depois o óbito. Aí vou dar um exemplo de uma operação lá atrás, né? Que foi feito lá atrás. Ele vai ter que pagar a outra metade, pegar o óbito, levar na matrícula do imóvel e averbar essa extinção do usufruto, para o filho poder ter a plena propriedade. Tudo bem, gente. É um assunto delicado, né? Ninguém gosta de falar desse tipo de coisa. Sim. Mas a gente está aqui exatamente trabalhando para levar informação. Então, a gente conhece vários clientes que, em um momento ou em outro, se deparam com esse tipo de dúvida e que aí trazem para a gente. Então, a fim de repente, é um momento de dúvida ou a fim de capacitar um corretor que está assistindo a gente, é uma instrução que a gente precisa pedir para que a gente possa... Ainda mais em um momento tão delicado, ninguém quer ter nenhuma dor de cabeça, né? Então, é bom a gente passar esse tipo de instrução, principalmente para os corretores que nos assistem, para que você possa levar a informação correta para o seu cliente e não, num momento tão difícil, ser alguém que apoia, de fato, né? Dentro da sua área de competência, mas que apoia de fato. Na verdade, não era nenhuma pergunta, é só um resumo disso. A gente recebe muitas perguntas no que se diz respeito ao usufruto. Eu posso ter o usufruto? Na verdade, o usufruto nada mais é do que esse imóvel está no nome de alguém, Sim. que pode ser meu filho, pode ser... enfim, eu doei para alguém, eu comprei no nome de alguém, e eu reservo o direito de usá-lo e desfrutá-lo enquanto eu estiver vivo, por exemplo. É isso, né? É isso. Isso aí essa é a reserva de usufruto. É isso. Só pra esclarecer, porque tem gente, não, eu vou comprar em usufruto. É isso. Eu coloco no nome de determinada pessoa, mas quem usa é quem tem a reserva do usufruto do imóvel. Exatamente. Só pra esclarecer. Vou mudar um pouquinho, mas ainda vou nas principais dúvidas que a gente recebe. Daqui a pouco eu quero falar sobre outro assunto, mas vamos em mais essa. Averbações. Então, assim, alguns casos que a gente passa, assim, né? Comprei um imóvel e ainda não coloquei no meu nome. Tem gente que deixa o nome da construtora. A gente nunca aconselha. Você comprou, registra, né? Sim, você claro. falou disso, inclusive. Mas a gente encontra alguns clientes no mercado que deixaram ainda em nome da construtora, que tem o compra e venda, o contrato e tal, mas que nunca chegaram a efetivar o registro, né? Outra questão de averbação, assim, me separei, e aí tô num processo de divórcio. De novo, assim, a gente tem muita vivência de tudo isso, né? Mas, enfim, como é que eu faço para averbar isso? Quem paga isso? Então eu vou fazer... Ou outra ainda, né? A quitação. Quitei o meu imóvel, vendi. E não averbei a quitação. Quem é responsável por isso? Dá para fazer na mesma hora? Não dá? Então, assim, alguns tipos de averbações que acontecem, que você consegue comentar um pouco pra gente Claro. o que dá, o que não dá para fazer, enfim. Então, vamos lá. Falando do primeiro, que foi o da construtora, né? O exemplo que você deu. Muita gente me pergunta, comprei o imóvel, mas fiz só o contrato particular com a construtora, não fiz nada. Sou o dono do imóvel? Não. Você tem que fazer a escritura, claro, você tem que ter o termo de quitação com a construtora,
para você poder fazer a escritura e depois registrar ela no RGI no seu nome. E no caso de financiamento, desculpa, só porque você falou do termo Sim. de quitação, aconselho, inclusive, nem que tenha a alienação fiduciária, mas que você registre com a alienação fiduciária Exato. e depois você tira a alienação, mas É isso aí. registrado no seu nome já está. Então essa foi até a pergunta que a Kézia fez, a questão da alienação também. Muita gente vende imóveis e o imóvel está financiado, né? A pessoa tá pagando, A maior né? parte, né? A maior parte. A pessoa está pagando e não quitou ainda o financiamento. Posso vender esse imóvel? Pode. Você pode vender o imóvel, desde que o comprador aceite, que não tem problema nenhum para ele. A gente vai marcar, normalmente a gente faz o seguinte, a gente marca no dia da escritura para o cliente no banco, para o vendedor ir no banco antes, para ele emitir o boleto de financiamento. E é o ideal que vá no dia mesmo, porque o boleto vai mudando, né? Por cada dia que passa vai mudando. Um ajuste, isso. E aí a pessoa ir no banco de manhã, ver o valor lá do financiamento que falta para pagar, para quitar, e o comprador ele faz a transferência para o vendedor lá na hora da escritura e o vendedor quita esse boleto. Normalmente essas operações são marcadas dentro do próprio banco, né, que fica mais fácil, né? A pessoa já quita lá o boleto e já vende e faz, na hora que for registrar no RGI, o comprador vai fazer a baixa da averbação também, que é a responsabilidade do vendedor. Ou quando, só para completar, quando é financiamento, né? Aí a gente tem uma etapa que chama IQ, que é o interveniente quitante, que nada mais é do que... Eu falei disso com o cliente hoje, né? Que nada mais é do que um banco informando o saldo da dívida para o outro e o banco que você, que é comprador, escolheu para financiar, assume a dívida e paga para o banco que até então estava financiando, né, o imóvel para o antigo proprietário. Operação super segura. Sei lá, 90% a 95% dos casos tem algo do tipo, né? É mais raro um imóvel 100% quitado, né? Sim. Normalmente as pessoas têm ali alguma dívida atrelada, mas 100% seguro de fazer. Bom, então, averbações todas podem acontecer no momento do registro ali, de fato, de uma compra, de uma venda. Tanto a questão do divórcio, quanto a questão da quitação, todas essas averbações podem circular esse momento também, certo? Podem, certo. E você tinha perguntado do divórcio também, né? O divórcio, faltou falar disso. O divórcio também é uma coisa muito comum, né? Em fazer em cartório, para fazer em cartório tem que ter, também não pode ter litígio entre o marido e a esposa, né? Então tem que ser consensual o divórcio e pode ser feito averbado na matrícula do imóvel. Se o cliente quiser que o imóvel fique em condomínio, ele tem essa opção também. Ele pode ser partilhar. O que é o imóvel em condomínio? Vamos explicar para quem quando tá vendo. eles se separam e o bem fica para os dois, entendeu? Perfeito. E aí a gente averba na certidão de casamento deles, que foi feito o divórcio, e depois leva na matrícula e averba na matrícula também que o bem ficou em condomínio. Ou seja, ficou para os dois. Numa futura venda, eles vão assinar junto. Tem o seu percentual Exatamente. ali também do recebimento. Exatamente. Né? Perfeito. E o que impede uma venda? Então, o que o Vinícius lá do cartório fala, cara, isso aqui não tem como fazer não, porque tá ruim. O que impede uma venda? O que realmente não dá para escriturar um imóvel com aquilo? Bom, então, quando a gente faz a escritura, a gente puxa as certidões e a gente faz um levantamento, né, da vida do vendedor para ver se está tudo certinho. Existem alguns casos em que ele tem processos também, que o vendedor tem processo. Mas às vezes ele tem um processo, uma dívida de 200 mil e ele tem um patrimônio de 1 milhão. Ele tem patrimônio para poder arcar com aquela dívida ali. Sim. Então, a gente dá conhecimento ao comprador, é claro, desde que ele aceite, que ele não tenha problema para ele. E já fiz várias escrituras nesse sentido, e registradas, sem dor de cabeça nenhuma. O que não pode fazer é se a pessoa tiver alguma falência no nome, se a pessoa tiver alguma indisponibilidade, se o imóvel tiver uma penhora, que é uma coisa muito arriscada também. Então, tendo isso nas certidões, esses são exemplos que eu dei, né? Sim. E é complicado, não pode fazer escritura quando tiver assim, se tiver esses problemas, né? Então seria a falência, a penhora é meio que óbvia, né? Porque aquele imóvel, como é que você vai vender o que tá penhorado? Exatamente. Mas a falência é algo que, se tiver, também atrapalha. Falência e indisponibilidade atrapalha bastante. O Vinícius, ele falou aqui de investigar a vida do vendedor, essas são as certidões. A gente tem um conteúdo bastante completo de certidões no podcast, a gente deixa os links aqui, mas no podcast que a gente fez com a doutora Anelisa, né, que ela explica um pouquinho de cada certidão, é um kit. Aqui no Rio de Janeiro é um kit que é obrigatório, né, de cada um dos vendedores. Então, se o imóvel estiver no nome de mais de uma pessoa, um kit para cada um dos vendedores e algumas certidões do próprio imóvel. Então, essa investigação aí que o Vinícius citou é essa, né? E
Para te tranquilizar, se você é vendedor ou se você é corretor e está nos assistindo, existem coisas que aparecem na certidão que são extremamente tranquilas de resolver e que às vezes o vendedor ele não tem ciência. A gente já teve débito em certidão de R$100, Exatamente. que foi regularizado no mesmo dia e que o vendedor não tinha nenhuma ciência, né? Então, de boa fé, ele regularizou, a gente esperou a certidão normalizar e a venda prosseguiu. São coisas que se você encontrar no meio do caminho, fica tranquilo. Tem jeito, Tem né? jeito, tem jeito. É fácil de resolver. Os casos críticos são esses que o Vinícius falou, mas aí com certeza já existe uma ciência, né? Ninguém... A gente falou isso no podcast dela também. Na verdade, o mais importante é a saúde financeira. A gente chegou a usar esse exemplo, né? Tem gente que às vezes deve 1 milhão, mas tem patrimônio de 6. Sim. Tem gente que deve só 100 e tem patrimônio de 100. Aí é você entender ali a saúde financeira dessa pessoa, entender a dívida. Vamos lembrar que tem dívidas que as pessoas têm e que não é necessariamente... A gente teve um caso há pouco tempo, a gente não vai falar quem é, obviamente, mas que Acho era que eu um já sei cliente que tinha lojas em shopping. Não é esse. E aí, na época da pandemia, ele teve um problemaço, acabou Sim. negociando. Parece que o shopping deu o ok para que não pagasse. Enfim, uma operação assim, que era uma briga judicial, mas Sim. que gerou um apontamento na certidão. Então, assim, ele tinha dívida... Mas que perto do patrimônio dele não era 2% do nem patrimônio, nada, acho que nem exatamente. 1%. Mas assim, é isso. Então, acontecer, principalmente empresário. Exato, Empresário passa exato. por isso, né? É. Principalmente no país que a gente vive, empresário passa por essas Existem coisas. casos até que a pessoa não tem nem ciência de que tem um apontamento no nome. vários. E apareceu lá. Às vezes já até resolveu também o problema, o processo já baixou, mas não averbou lá na saiu. certidão, Uhum. entendeu? A É gente tá isso. atendendo um caso assim agora, que Sim. ainda não averbou, mas o processo tá baixado. Sim. É. Só ainda não averbou. É isso. É comum, gente. Então, se o corretor, espero que seja a gente, mas se o corretor que estiver te atendendo sinalizar pra você de alguma forma, olha, apareceu tal coisa na sua certidão, fica calmo, não se desespera, tudo tem jeito. Nada que um bom advogado acompanhando já não te dê todo o caminho e normalize a situação. Não, e no final o Vinícius vai deixar os contatos dele aqui também. Com certeza. Então, Pode só falar pergunta- com o Vinícius também. Pergunta pro Vinícius que Com ele resolve. certeza. Outra coisa legal é a gente pensar que a operação imobiliária como um todo, né? Então, vai passar pelo jurídico, a gente sempre recomenda, a gente tem Sim. um jurídico, passa pelo cartório e é registrado. Então, assim, são E em alguns casos várias... passa pelo banco também, que aí tem outro jurídico. outro... Mais ainda, são várias pessoas analisando aquela documentação até essa. Então, assim, não só o corretor, mas o cartório, o jurídico, então todo mundo analisando isso torna algo muito, muito seguro também. Muito né? seguro, sim, É. com certeza. E pra você que é corretor e tá acompanhando a gente, cara, é por isso que a gente faz isso aqui. A gente bate muito no peito pra falar isso, né? Imagina um corretor que, por exemplo, pegou uma dica que a gente deu hoje aqui. Tem um cliente que tem um inventário pra fazer, os filhos querem vender, a mãe quer vender e tem um falecido. Pera, talvez você resolve a vida dessa pessoa, de quem quer comprar o imóvel e só não comprou porque, tá em inventário. Não, peraí, vamos resolver, a gente faz Sim. tudo e resolve o problema. Então, ter esses insights e esse conhecimento é muito importante. Inclusive, todos os profissionais que a gente traz aqui são profissionais super capacitados para te acompanhar nisso. Sempre no final a gente deixa os contatos, o Vinícius vai fazer a mesma coisa. Enfim, consuma à vontade o Imóveiscast e entre em contato com eles caso você, corretor, tenha algum caso desse. Não só corretor, eles atendem clientes finais também, Sim, né? claro. Compradores, vendedores. Fiquem à vontade em solicitar o contato deles, porque realmente são profissionais capacitados para te fazer isso. Sabe o que a gente costuma falar, Vinícius? Assim, a gente, de alguma forma, consolidou o nosso mercado no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, onde a gente Sim, trabalha. sim, claro. E nem a gente trabalha basicamente Barra, Recreio e Jacarepaguá. Nem a gente consegue atender toda a Barra, todo o Recreio e todo o Jacarepaguá. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas vocês estão dando o ouro, vocês estão dizendo quem trabalha com vocês, né? A gente passa por esse tipo de coisa. Só que no fundo, a gente está querendo, e o propósito principal do Imóveiscast é jogar esse mercado por um outro nível. Claro. Acho que é o nosso propósito principal. Então, assim, imagina quantos corretores assistindo a gente falar sobre isso não vai solucionar problemas de outros clientes, que foi aquilo que a gente acabou de falar aqui agora. Então, a gente acredita muito nisso, a gente tem uma academia, a gente criou essa academia exatamente para dar conteúdo, para dar informação mesmo, de graça. A gente tem 3 programas da academia. O Imóveiscast, que você está assistindo, o Insight do Mercado
E a gente tá fazendo um clube do livro agora, porque quem assistiu, se não assistiu ainda, assista também o podcast que a gente fez com o Ricardo Ranauro da Cauper. E ele indicou um livro ali que fala exatamente sobre a lei da incorporação. Então, assim, cara, pra mim é uma bíblia. Não tem como você ser corretor e não saber o que é a lei da incorporação, o que uma construtora pode ou não fazer. Então, trabalhar nesse mercado envolve isso também. Aí a gente resolveu fazer esse conteúdozinho também. Então, assim, pra que isso? Pra que em São Paulo, pra que no Meier, aqui no Rio, pra que na Zona Sul, pra que a gente tenha um mercado mais capacitado. Sim, claro. E, cara, eu sou um dos caras que acredito que o corretor ele não deixa de existir. Não deixa. Mas no futuro vai ser tudo online e tal. Tá, mas e o imóvel que tem, enfim, um inventário? E aí chega alguém e ele fala, não, peraí, você pode vender sim. Eu, cara, não posso vender porque tem inventário. Não, pode sim. Esse é o corretor que sobrevive. Esse é o corretor do novo mercado. O pessoal fala, né? Novo mercado. É esse corretor, é o cara capacitado, é o cara que tem conhecimento, é o cara que sabe o que está fazendo, que tem a informação. E é por isso que a gente fato cria... profissional, né? Que busca a informação isso. também, né? A gente perde 2 horas, né? Perde. Muito pelo contrário, é gostoso demais fazer isso aqui. A gente perde 2 horas por semana para dar conteúdo para os outros. E é isso, a ideia é que o mercado, e a gente vai criando um mercado forte, robusto. Então, cara, você que está assistindo a gente, eu quero a sua ajuda também, porque a gente quer que isso aqui chegue em outros profissionais. Da mesma forma que a gente senta aqui, o Vinícius não está ganhando nada para estar sentado aqui, a não ser visibilidade. A gente não está ganhando nada para estar sentado aqui, a não ser isso, obviamente. Então, assim, a gente está até gastando. No nosso caso, a gente até gasta. Mas o objetivo é exatamente esse, a gente criar um mercado forte, robusto, com informação. Aí não tem para ninguém, cara. Não tem para ninguém. O corretor que tiver esse conhecimento, hoje em dia está muito em voga. A gente fala, tem que estar no digital. Tem que estar não sei o que lá. Mas se você não tiver base, não adianta você estar no digital. Você vai expor no digital, e eu sou super a favor de estar no digital. Inclusive, o primeiro curso que... Não sei, provavelmente no dia que já tá no ar, já tá até rodando aí. Deve ter link aqui embaixo, se quiser comprar, é baratinho. O conteúdo mais barato do mercado imobiliário com melhor qualidade, tenha certeza disso. Mas não adianta nada você anunciar algo que não tem base para... Então não adianta fazer um anúncio lindo, venha morar no Barra Mares, Vista Mar. Aí chega um cliente com 5 milhões para pagar na nossa frente, eu falo, peraí, o que eu faço? Não sei. Não, peraí que eu vou ligar para alguém para me ajudar. Não, você tem que ter competência de atender aquele cliente daquele valor. Então, É nisso que a gente acredita. E aí a gente falou, até antes de começar, a gente falou muito do quanto, voltando um pouquinho para mercado em si, né? Do quanto tem crescido a questão eletrônica, né? Então, a gente tinha, há pouquíssimo tempo atrás, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas até há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha tudo feito, de fato, por papel, né? Eu entendo assim, no cartório. Inclusive, o registro, quando saía, ele saía impresso, né? Várias vias, etc. Sim. E a gente tem um mercado hoje em dia que é possível, não só, entendo eu, que em termos de compra e venda de imóvel, mas muitas outras coisas. Você deu exemplo até da questão do divórcio, né? Se fazer de modo eletrônico, de forma online, etc. Mas a gente ainda encontra alguns clientes que têm, eu diria assim, uma certa insegurança. Poxa, mas eu nem vou no cartório, eu não vou pegar papel na mão. Ontem mesmo a gente terminou uma escritura e a pessoa que comprou o imóvel falou, mas cadê o meu papel impresso, né? E aí a Anelisa está nos auxiliando nesse caso, ela falou, não, a gente pode pedir para o cartório imprimir, mas agora é eletrônico, etc. Aí ela perguntou dos carimbos, etc. E, enfim, a Anelisa deu ali o respaldo. Mas quanto tem crescido a questão eletrônica, se tem uma perspectiva de futuro, assim, tudo vai virar eletrônico, ou quais são os próximos passos, e o quanto é seguro. Gente, estamos com alguém do cartório falando, então é o momento de aprender esse negócio. E o quanto é seguro essa questão eletrônica, de fato, de fazer essas operações? Bom, então, essa questão dos atos eletrônicos surgiu agora na pandemia, né? Isso eu acho que é uma coisa que já estava para acontecer, só que eu acho que foi acelerado na pandemia, porque todo mundo em casa, ninguém queria sair, enfim. A prática dos atos notariais eletrônicos tem crescido cada dia que passa. Então, se eu não me engano, não é todo cartório que está fazendo ainda, mas a maioria já está fazendo. E tem muita gente que tem medo ainda do ato eletrônico, né?
Porque, não vou ver a pessoa, quero ver o comprador. Tem gente que fala assim, eu quero ver o comprador, quero conhecer. Mas você vai poder conhecer também pelo vídeo, entendeu? Então, a pessoa tem que ter o certificado digital para poder fazer o ato eletrônico, o ato digital, né? Se ela não tiver, o cartório abre. E a escritura, hoje em dia... Isso tem custo? Quanto que é a abertura de um certificado digital? Você tem uma base? Então, a abertura do certificado digital acho que não tem custo. Não tem custo, tá bom. Então, você vai abrir o certificado digital, o cartório vai fazer todo o processo de abertura desse certificado digital e o processo é o mesmo para o corretor. Hoje eu fiz uma escritura em que o corretor falou, pô, escritura digital nunca fiz. Eu falei, fica tranquilo, a gente vai fazer a próxima então para você ver como é que é. Então é um processo muito rápido e prático também, porque eu fiz uma escritura recentemente, era um casal vendendo, um casal comprando. Ambos estavam no trabalho, cada um no seu trabalho. Os 4 em cada canto. Entraram lá na reunião. Entraram na videoconferência, fiz a leitura para eles, o cartório faz a leitura, né, na videoconferência, fechou a videoconferência, faz a assinatura, finalizou. A escritura fica pronta, é mais rápida ainda, fica pronta a escritura de um dia para o outro, às vezes. E aí depois é levada a registro e pode levar até agora eletrônico também. Então, essa prática está crescendo muito, cada vez mais. Hoje, eu acho que das escrituras que eu faço, praticamente, acho que 40% hoje já é eletrônico. É uma coisa que eu quase não fazia, hoje 40% já é um número bem grande. Bem grande. E eu acho que vai ser mais ainda. A tendência é que cresça mais ainda, né? Porque é muito prático. O corretor pode estar na imobiliária, o vendedor pode estar em casa, o comprador pode estar viajando. Eu fiz várias pessoas que estavam fora do país, fora do estado, assinaram por videoconferência. Então não tem mistério, é uma coisa rápida, prática. A gente vai fazer todo passo a passo pelo WhatsApp. Vai explicar tudo como funciona, a questão da videoconferência, a questão de fazer a assinatura, né? Que muita gente ainda tem dificuldade de fazer essa assinatura, não é difícil. E é um processo rápido e prático. E vou me colocar no lugar de novo de quem está comprando. Para mim, que ainda gosto de ter o papel na mão, a escritura digital, ela tem o mesmo valor? Se amanhã eu precisar comprovar que o imóvel é meu, o que eu faço? Tô indo bem no beabá. Então, tem o mesmo valor. É uma escritura normal, pública, eletrônica. E tem gente, por exemplo, às vezes você está comprando um imóvel, o comprador, ele quer comparecer ao cartório. Tem gente que é assim, e o vendedor não quer. Não tem problema, a gente pode fazer uma escritura híbrida. O que é uma escritura híbrida? Onde uma parte assinou por videoconferência e outra parte assinou de próprio punho, presencial, direto no cartório. Então, ela vai ver o comprador ali, a gente faz a videoconferência junto com o vendedor ali físico, tanto o vendedor como o comprador, né? E ele vai ter o acesso ali à outra parte por videoconferência. E às vezes muita gente tem medo disso. Não tem que ter medo, na realidade é mais autêntico ainda, porque é um vídeo e o vídeo fica gravado. A plataforma que a gente tem lá no cartório, ela automaticamente já faz a gravação do vídeo e já manda para a corregedoria. Então aquele vídeo está gravado ali no cartório. Daqui a 100 anos, se ela quiser ver o vídeo tá ali. Tá lá, quem foi que vendeu, aparece provavelmente em outra mídia, mas... pode ser que tenha mudado. Não, e por um lado, vale o dinheiro na conta, porque ele vendeu um patrimônio. Pro outro, vale o registro, sim. que a gente acabou de falar, só é dono quem registra. Então, você vai ter registro, você vai ter dinheiro na conta, a operação continua sendo... Resumindo, é seguro, tem uma tendência aí de crescimento no mercado e talvez a gente esteja caminhando para quase, não sei em quanto tempo, mas quase uma totalização das coisas acontecerem de maneira digital, é isso? É isso, acredito que vai ser muito grande, esse número está crescendo muito, essa prática de ato notarial, e o corretor que quer vender o imóvel e às vezes o cliente dele, ou que está vendendo ou está comprando, está fora do país, tô preocupado, como é que vai ser? Pode ficar tranquilo que isso é uma coisa rápida e prática de resolver. Não, isso ajuda a operação. A gente, pelo menos, também é a favor de uma operação sem pressão. Então, a gente, por exemplo, está fechando um contrato, se Deus quiser, hoje, que o cliente está viajando amanhã para São Paulo. São Paulo. Resumindo, para assinar digital, senão a gente teria que esperar ele voltar na outra semana. Sim. E aí bate aquela questão, não, assina logo que o cliente tá vindo viajar, se não assinar agora não resolve, não, fica tranquilo, pensa com carinho, você até amanhã que você tem que dar a resposta, até amanhã, não tem problema nenhum, se for necessário, amanhã a gente coloca na plataforma, assina cada um, então acho que também torna uma operação mais tranquila, né? Isso facilitou muito a nossa vida, né? Porque antigamente, se o cliente quisesse, o vendedor ou o comprador que estivesse fora do país e quisesse fazer a escritura, ele tinha que fazer uma procuração no consulado. E aí, dependendo do consulado, ficava 3, 4 meses para sair uma procuração. O certificado digital a gente faz no mesmo dia. No mesmo dia. Patrimônio engessado, comissão que não sai. Isso aí. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. É facilidade, né? Que acho que é o que, no fundo, todas as profissões têm buscado, né? A tal da melhoria contínua. Sim. É a facilidade, né? E
a pandemia acabou acelerando isso para todo mundo, né? As empresas que nem pensavam em trabalhar em home office, de repente estava todo mundo dentro de casa em reunião. Então, virou uma realidade, né? Sim. A gente tem, não sei, acho que 99%, acho que tá mais, talvez, 99, alguma coisa por cento de assinaturas eletrônicas. É raríssimo, mas muito raro alguém falar, gostaria de assinar pessoalmente. Existe. Sim. Mas é raríssimo, né? E são operações 100% seguras. O último cliente que assinou, pediu para assinar Acho que eu presencialmente, ele falou assim, não, eu vou assinar porque eu sou aposentado, não tenho nada pra fazer. Ele queria Aí ver eu gente. quero encontrar vocês, exatamente, quero sentar lá, só pra bater um papo e Ele tal. falou, gosto de tomar um café, vamos lá. Eu falei, tá bom. Ele foi, mas não por não querer a Sim, assinatura claro, eletrônica. claro. Sim, porque ele queria sair de casa, e justo, ele saiu, deu uma passeada. A gente faz também, né? Não tem problema. Tudo bem. É, mais pela facilidade, né? E rapidez, né? Sim, é bom pra todo mundo. Quer falar? Acho que não. Então vamos pra jogo rápido? Vamos, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu falei tudo. Eu acho sim, que né? falei, né? Então vai, Vamos pensar. começa aí o Pensando se jogo faltou alguma coisa. rápido. Jogo rápido já, Acho então? que falamos de tudo, assim. também acho. Acho que eu achei muito didático, assim. Talvez você também tenha essa impressão, e tomara que tenha, que tá assistindo, né? Mas eu achei muito didático. Acho que a gente abordou pelo menos os principais temas que a gente olha ali no Sim. dia a dia do mercado. Acho que o Vinícius trouxe uma explicação muito clara, muito objetiva, né? E acho que foi um respaldo muito bom para quem vai fazer ou ser alvo de uma operação, né? No sentido de compra e venda. Ou para o corretor que está respaldando isso. Acho que o conteúdo foi muito didático. Tomara que você também tenha aproveitado tanto quanto a gente. É isso. Né? Vamos pro jogo rápido? Vamos embora. Vamos. Vamos começar com um livro. Um livro que eu gosto bastante é O Segredo da Mente Milionária. Muito bom. Não conheço esse. Conhece? Conheço. Se eu não me engano, Não. tinha aqui. No meio do podcast, a gente procurando o livro do cenário. Mas tá, vai. Você. Um filme. Um filme é A Procura da Felicidade. A Muito Procura bom. da Felicidade. O que você ainda não realizou no mercado, que é um sonho seu e onde que você quer chegar? Vinícius, não Cartório, Vinícius. Bom, então, essa pergunta é difícil. O jogo rápido, a ideia é essa. A resposta tem que ser rápida ou pode pensar um pouquinho? Pode pensar. Pode um pensar, não pouquinho. tem problema. É... Você quer que a gente faça outras pra você ir pensando? Não? Você que sabe, Ele fica não à vai vontade. conseguir pensar. Então, pergunta... Pode repetir a pergunta, por favor? O que você gostaria de realizar no mercado que você não realizou ainda? Ó, tá vendo? Pra vocês verem que não é combinado. ó. É. Difícil essa pergunta. Tá bom, então vamos Quer pular. deixar mais pro final? É, a gente vai Deixa. Até o deixando. final Qualquer ele coisa responde. volta e responde. O que você já realizou que te orgulha e que não, isso aqui é... Então, que eu realizei e realizo quase todos os dias, né? Que é estar participando das conquistas das pessoas. Isso, pra mim, é uma coisa muito gratificante no meu trabalho, tá? Saber que eu fiz parte de adquirir um patrimônio de uma pessoa. Tem muita gente que tá começando a vida, né? Tô comprando o primeiro imóvel. Eu tenho orgulho de falar, eu participei dessa conquista, eu ajudei essa Cara, pessoa a comprar isso é e muito legal, regularizar. Isso é né? muito legal. Isso é muito gratificante. É. Você já deve ter passado também, a gente já passou por situações... Por exemplo, a gente já passou por uma situação que a pessoa estava muito apertada financeiramente. Sim. Se divorciou, É. e aí estava apertada, Essa foi- precisando. Resumindo, ela estava prestes a perder o imóvel para o banco. Porque quando ela estava casada, ela financiou, se divorciou, teve problema financeiro e ia perder. O que ia acontecer nessa... Você vê como é importante o corretor, aquilo que a gente defende. Se a gente não entrasse na operação, ela não ia conseguir vender, ela ia perder o imóvel, alguém ia se dar bem, porque ia comprar esse imóvel em leilão, Sim. e você sabe que leilão não vende valor de real, vende no Abaixo. valor, não no valor venal, e sim no valor vil, ali no preço vil, Sim, né, que é o sim. segundo. Ela ia continuar com dívida, porque ela tinha um financiamento que, considerando ali 50% do valor venal do imóvel, ainda ia ter problema, então ia ter uma dor de cabeça ainda depois de justiça e tudo mais, como ela ia pagar esse valor. E nada aconteceu. A gente entrou na operação. A gente vendeu o imóvel. A gente vendeu em 2 meses? Não, Pouquinho bem menos, né? Bem Pouquinho menos. Quem comprou, comprou muito bem, porque era um imóvel que tinha problema. Sim. Então quem comprou se deu bem. Mas 100% consciente de que a gente tinha que resolver desde tudo o início, aquilo. a gente deixou claro e tal, não sei o que lá. Mas ele comprou muito bem. Ele comprou
hoje 90 mil mais barato do que vale no prédio, se a gente fosse trazer a valor atual, assim. Ela se livrou e botou dinheiro no bolso. Então, assim, ao invés dela entrar num processo de dor de cabeça e leilão e tal, não sei o que lá, ela capitalizou aquele dinheirinho que ela tinha pago no inicinho do financiamento, ela botou de volta no bolso. E o banco recebeu o dinheiro dele, porque o banco financiou aquele imóvel, estava com dívida, estava atrasado, o banco recebeu a parte dele. Resumindo, todo mundo se deu bem. A gente ganhou nossa comissão. Então, assim, todo mundo teve uma saída melhor do que esperar ele para leilão, problema, a pessoa ia comprar um imóvel mais caro, a gente não teria recebido comissão. Isso é bom demais, cara. Isso é gratificante. Isso é bom, né? Isso é gostoso. É. Sua vez. Eu tô aqui entretida com isso. Uma inspiração. Uma inspiração. Eu acho que é meu pai, né? Uma inspiração pra mim é meu pai. Muito bom. Cara, isso é muito legal. Quando as pessoas que vêm aqui trazem essas questões familiares, etc. E aí rende o papo. Quer É a muito. primeira coisa que vem na minha Chora, cabeça. ela né? Eu choro fácil. mesmo. Que você falou inspiração, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu já lembro do meu pai, né? Cara, mas que lindo, né? É de fato sobre legado, assim, né? Porque a gente vive falando sobre... Eu vou gravar um vídeo hoje sobre isso na sequência. A gente vive falando sobre o construir, né? O realizar, o fazer alguma coisa, mas de fato tem valor quando a gente passa esse legado, né? De alguma forma. Aí você vê um filho que fala a minha inspiração é meu pai, você fala, cara, esse cara fez o negócio certo. Porque ele deixou isso, né? Sim. Ele tá... Entendo que ainda tá com você, etc. Sim, mas já sim. deixou isso. Ele já deixou a marca dele, né? Isso é o que vale a pena. Muito mais do que qualquer outras realizações, certeza. né? É isso. É o mesmo papel que eu quero passar pros meus filhos também. E daqui a pouco eu vou fazer o Vinícius chorar. Não vou ser só eu, ó. Aí ele engolindo seco. Glup, glup. Vamos para o que todo cliente do mercado imobiliário precisa ouvir. O que todo cliente do mercado precisa ouvir, sendo vendedor ou comprador, Isso. procure um profissional sério para poder trabalhar o seu imóvel, para quando você for comprar, porque isso é muito importante, porque você está vendendo um bem ou comprando um bem. Então, é importante que você procure um profissional dedicado e especialista na área. Pra isso existe o Casal de Carvalho. Jabá. Pô, não vou aproveitar, ele jogou a bola, tem que cortar, que isso. Tem que cortar. E o que todo corretor deveria escutar? Corretor. Procure um profissional. Também, mas... Procure ser um profissional. Procure aprender entender como funciona a sua profissão para você poder passar credibilidade para o seu cliente, porque isso é muito importante. Porque é a sua carreira ali que está em jogo. Então, o boca a boca ainda é o melhor marketing que tem, né? Sim. Então, se você faz um serviço mal para uma pessoa, você vai ficar queimado. Se você faz um serviço bom, seu serviço com certeza vai se espalhar. Então, eu acho que procure... Essa é a mensagem que eu tenho para passar, pelo que eu vejo, né, do mercado, né? Porque escuto muita gente falar mal de corretor, falar mal de um mal profissional, né? Que existem em todas as profissões. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu posso passar. Para isso existe a Academia de Carvalho. Ele levantou, você acha que eu não ia cortar? Tem que cortar. Pode? Não, eu ia falar que existe a academia mesmo, vai ter link aqui embaixo, já tem o primeiro curso valendo. Cara, a gente fez um negócio muito legal. A gente tem muita gente que... Bom que o Vinícius fica sabendo disso e espalha pro pessoal também. A gente tem muita gente que vende o curso de marketing digital, enfim, pra você aprender a anunciar na internet. Tem gente que foca em, não, vou te ensinar a vender alto padrão, vou conseguir te ensinar você ter um lead de 50 centavos. A nossa proposta é a seguinte. Eu trabalho nesse mercado há 13 anos. A Kézia largou a carreira dela, ou melhor, transferiu a carreira dela para o nosso negócio familiar, porque ela acreditava tanto no que a gente estava fazendo ali, que ela falou, cara, eu tenho muito a somar aqui e venho junto. Então, no fundo, a gente fez um levantamento até para uma das mídiazinhas que a gente fez, a gente já gastou mais de 300 mil reais em anúncios. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai pegar o que a gente fez e eu só vou ensinar. E com o menor custo possível. A ideia é que qualquer corretor que tenha um dinheirinho de investimento ali, que é menos de 100 reais, só para você ter uma ideia, o valor total, vai aprender a fazer o marketing digital, que é a nossa primeira proposta. A nossa segunda proposta, que também já está desenhada, cara, a minha carreira, ela exponenciou de uma forma absurda quando a Kézia
sentou do meu lado. E aí a Kézia falou o seguinte, cara, você vende muito bem, você é um bom vendedor, você sabe divulgar, só que, cara, tá faltando uma coisinha aqui. E aí ela trouxe toda a experiência de melhoria contínua de trabalho dela, do que ela tinha na carreira corporativa. Ela veio pro Rio de Janeiro e me conheceu porque ela veio Trabalhar. convidada O numa casamento empresa. perfeito, literalmente, né? Cara, A gente faz essa piadinha. menos de R$100. Cara, hoje você não compra. Pra você comprar um cursozinho qualquer um é 1.500. É, sim. Então, assim, a ideia é a gente passar. Lembra que o propósito é esse, é a gente ter um mercado imobiliário robusto ali. E por isso que surgiu a academia. Então, fica o convite aqui para quem está assistindo e ainda não segue lá. Tem Instagram, tem link aqui embaixo e os primeiros cursos já estão. O primeiro ainda, o segundo vai ser no dia 1º de setembro. O primeiro a gente lançou dia 15 de agosto. Provavelmente você está assistindo esse podcast depois desse dia lançamento 15. já. Gostou? Não, eu Show quero de bola. falar. Ah, quer falar ainda? Eu queria uma frase. Tem alguma coisa que você sempre repete, assim, pra você mesmo? Algo que... Um lema. Então, uma frase que eu... acho que não chega a ser... É uma frase, né? Uma frase que eu repito todo dia é que eu penso quando vou dormir e penso quando acordo. É acordar e ser uma pessoa melhor todo dia. É fazer meu trabalho de maneira dedicada, correta, sem prejudicar ninguém. Buscar ser uma pessoa melhor todo dia que passa, em todas as esferas da minha vida. Então, isso é uma coisa que eu busco bastante. Então, não foi uma frase só, né? Foi bastante coisa. Não, mas tá certíssimo. Faz total sentido. Mas o né? conceito é um e é muito válido. E tem alguma referência no mercado? Pode ser uma, mais de uma. Fica à vontade, tá? Referências no mercado. Casal de Carvalho. Gostei. Tá vendo? O pessoal tá Tá se ligado. ligando. Muito Tem mais bom, alguma muito que bom. você queira citar? Fica à vontade, tá? É sim, não tem problema. É mais pra gente saber mesmo. Se for só a gente também, pode deixar. Porque eu não ótimo. posso falar só uma, porque vou Fique injusto. vou causar ciúmes e tal. Tem essa Bom, coisa também. né? Algumas, então. É, Sempre tem, né? A gente sempre tem alguém É. tem. Acho que a gente tá chegando ao fim do podcast. Ah. Que- Queria Lembra que que você... o Jô fazia isso na época? Não. O pessoal, Fazia, quando você eu lembro. terminava, É. aí o pessoal, tem que ter aqui também. Alô, sonoplastia! Davi, tem que preparar o ar aí, ó. Queria que você deixasse os seus contatos, como é que a pessoa te acha, em que momento que elas podem contar com você, enfim, fica à vontade para apresentar o Vinícius profissional neste sentido de contatos aí. Bom, então, posso falar Se Instagram? quiser olhar ali que direto, você você fica quiser. super à vontade. Pode falar o Instagram? Pode, Pra Instagram, quem, tudo que você quiser. pra quem não me conhece, só me seguir no Instagram, Vinícius Cotrim 15, tabelião substituto. Vou ajudar você no processo de compra, venda, inventário, doação, ata notarial, todo esse tipo de serviço em cartório. E precisando de mim, só me contactar. Isso aí, então, Instagram, Vinícius Cotrim 15, certo? Isso, Arroba isso, Vinícius certo. Cotrim 15. Perfeito. Cara, foi um prazer, Vi? foi gostoso, né? Foi Foi muito bom, foi show. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, né? Eu até falei Sério? pro Diogo isso, né? Mas deu tudo certo. A hora que ele chegou, ele falou, Ele falou, então... É um bate-papo, Sim. né? E a ideia é ser um conversa. bate-papo de fato agregador. Eu adorei, aprendi um monte de coisa, espero que vocês também tenham aprendido. Achei, é de fato uma área específica de Sim. conhecimento, então é muito bom trazer gente capacitada para conversar. Queria te agradecer, de verdade, por estar aqui. Espero que venham outros. Com certeza. Verdade. Pessoal, entrem em contato então com o Vinícius, sigam ele lá nas redes sociais também. Vi, quer falar? Segue o Casal de Carvalho, segue a Academia de Carvalho. Deixa seu comentário aqui embaixo, gostei, não gostei, foi legal, não foi. A gente adora compartilhar ali, ouvir o que vocês falam. E compartilha, gente. Repito, a gente faz isso aqui com o maior carinho do mundo, mas a gente precisa que isso chegue em mais corretores. Então, você tem um grupo lá da tua construtora, da tua imobiliária, dos seus amigos de parceria. Compartilha, gente. É uma forma de retribuir um pouquinho do que a gente está fazendo e eu vou agradecer demais. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Imóveis Cast. Até quarta que vem.